Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje, nós estamos dando continuidade ao projeto Convivendo com a Policondrite Recidivante, que é um ciclo de entrevistas que nós fazemos com as pessoas que convivem com a policondrite recidivante. Essas pessoas, sem dúvida, são as maiores especialistas nessa patologia. Elas convivem com a patologia e vencem os desafios dessa patologia todo dia. Essas pessoas são os maiores protagonistas dessa história. Então, é com muito prazer, muita alegria, que nós hoje vamos receber o relato, o depoimento, vamos ouvir um pouco da história da Juliana. Muito prazer, Juliana, muito obrigada por fazer parte do Policondrite Amigos, por se dispor a dar seu depoimento. Por favor, se apresente. Olá, eu sou a Juliana, eu tenho 34 anos e tenho o diagnóstico de policondrite há mais ou menos 5 anos. Começou, na verdade, há uns 9 anos atrás, quando eu descobri que eu tenho lúpus. E como a gente sabe, quem tem autoimune nunca vem sozinha. Ela sempre vem trazendo mais autoimunes. Então, eu tenho 4 diagnósticos de autoimune, né? Lúpus, policondrite, fibromialgia e tiroidite de Hashimoto. A história começou quando eu sentia muita dor no quadril, perna, joelho, pé, sola do pé. E eu levava em torno de 10 minutos para conseguir percorrer 300 metros. Era uma distância que eu tinha 23, sim, com 23 anos. E nessa época eu era taxada na empresa que eu trabalhava na produção, né? Então trabalho braçal, como preguiçosa. Porque eu sentia muita dor e as pessoas que estavam ao meu redor, elas não tinham a noção do que estava acontecendo comigo. Imagina. Então, isso levou uns 2 anos até eu conseguir uma consulta com um reumatologista, mas enquanto isso eu ia em ortopedista, clínico geral e fazia exames de todas as formas e não saía resultado. Não tinha inflamação, não tinha fratura, não tinha desgaste, não tinha nada. Sim. Até o dia que me mandaram para um reumatologista. Só que até lá, eu tive que ver o médico rindo da minha cara. Porque eu sentia dor, eu ia para o médico. Chegava lá, ele dizia assim, você aqui de novo? Você não tem nada, o que você quer aqui? Então, isso foi passando até que a enfermaria da empresa resolveu me mandar para um reumatologista para descobrir o que eu tinha. Daí lá, na primeira consulta, o médico já falou para mim que eu tinha lúpus, né? Olhando meus sintomas, olhando perna, braço, tudo, ele já disse que eu tinha lúpus. Isso há 9 anos atrás. Sim. Daí, entrei em tratamento, comecei a tomar cloroquina, mas eu sou alérgica, então eu tinha que mudar para outra medicação. Passei a tomar Metrexate, né? E isso correu bem, assim, durante uns 4 anos. Né? Não tive mais nenhum outro sintoma. Aí começou a aparecer o primeiro sintoma da policondrite, que foi a esclerite. Então, começava meu olho a ficar vermelho. As pessoas que é uma inflamação nos olhos, ocular, né? Mais claro para o pessoal entender, é a parte branca do olho. Isso. Né? Para ser mais claro possível, a esclera é a parte branca do olho. Isso. Então, eu começava a ficar com o olho irritado, ele ia se espalhando, ficava com o olho como se eu tivesse com uma conjuntivite. A primeira e a segunda vez, fui tratada como conjuntivite. Nossa! Quando começou a ser repetitivo, aí que começaram a associar essa inflamação ao lúpus. Sim. Não, isso aí é a reação do lúpus. Beleza? Voltei para o reumatologista e ele dizia, não, você tem que ir no oftalmo. E eu fiquei assim num ping-pong.
Um jogava para cá, outro jogava para lá. Até que, depois de algumas pesquisas, eu descobri que, na verdade, era policondrite. Mas o médico ainda não tinha oficializado. Sim. Depois de um tempo, começou a orelha. E no meu caso, é sempre no mesmo lado do rosto. Sempre o olho esquerdo e sempre a orelha esquerda. Ela ficou vermelha, a orelha inflamou. E não é o... Eu tenho vários furos na orelha, assim, né, de brinco. Não é onde tem o furo. É aqui no meio. Isso. É aqui no Poupando meio. lóbulo, né? Isso, o lóbulo não é aqui. poupado. Essa partezinha aqui, não inflama. Inflama essa parte de da cima. cartilagem, né? Então, aí a partir dali foi confirmado que era policondrite, né? E daí chegou a ter casos a cada uma vez por mês, eu tá com a orelha inflamada. Nossa. E assim foi indo até voltar a tomar o Metrechat para segurar as inflamações. Você teve uma vez... Na outra orelha também? Não, é só na esquerda. Teve uma vez que eu tive no nariz. Sim. Aqui assim. Sim. Toda essa parte aqui ficou inchada. Eu cheguei a ficar reto, de tão inchado que estava. Mas como não se tem conhecimento sobre a doença, eu fui tratada como sinusite. Não, isso foi ainda não tinha. Orelha? Foi entre o olho e a orelha. Sim. Mas aí, até aquele momento, eu não tinha essa noção de que a policondrite atacava as cartilagens. Sim. Né? Eu ainda estava bem leiga no assunto. Depois disso, depois que aconteceu, depois que eu conheci a doença, que eu fui ligando os pontos. Saber, assim, quando me dá no olho, quando me dá na orelha, é relacionado a essa doença e não ao lúpus. O seu reumato... Demorou um pouco. O meu reumato na época, assim, ele ficou meio relutante. Eu não sei se talvez ele não tinha conhecimento da doença na época, né? Mas ele ficou um pouco relutante, só aumentou a dose do meu remédio e passamos adiante. Pararam os sintomas. Uhum. Desculpa. Tive, assim, um período de uns 2 anos que fiquei bem. Que bom. Então, você teve um período de remissão. Sim. Tanto do lúpus quanto da policondrite. Fiquei bem uns 2 anos. Que bom. Porém, agora, com todo esse estresse da pandemia, eu estou em casa desde março, né? Eu estava trabalhando, tudo normal, só que por conta de ter lúpus e todas essas autoimunes, eu estou em casa desde março. Então, a preocupação aumenta, né? Por tudo, o estresse, você está em casa esse tempo todo, tudo isso vai acarretando esses gatilhos que a gente diz, né? E daí voltei a ter os sintomas. Inflamação? Isso, no olho e na orelha. Na orelha chegou a durar 15 dias. Sim. 15 dias com a orelha inflamada. Você está medicada? E daí, na verdade, da orelha não. Porque como eu tinha saído de uma empresa e entrado noutra, eu estava sem plano de saúde. Entendi. E agora eu comecei a ser tratada pelo SUS. Sim. Então, por 8 anos, eu fui tratada pelo plano privado. Então, agora eu comecei pelo SUS. Então, nesse caso, eu já vi uma mudança no tratamento. A médica que me atendeu, quando eu comentei sobre a minha orelha, mostrei foto, né? Já fui bem equipada para lá, tirei foto do olho, tirei foto da orelha, falei com ela, ela já... Não, tu tem policondrite. E já me voltou a medicação, voltei a tomar. Que bom. Ai, desculpa. Fique à vontade. Voltei a tomar o Metrechat. Uhum. Acho que sim, daí para eu tomar uma água.
Sim, pode tomar, fique à vontade. Sim, Juliana, você fez essa mudança e que bom que você encontrou um reumatologista que compreendeu, né, toda a sua situação, conhecia a policondrite, isso realmente faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe que está lidando com uma patologia muito rara e que, infelizmente, é pouco conhecida, né? Pode tomar sua água tranquilamente. É uma patologia pouco conhecida e nós, do Policondrite Amigos, temos trabalhado muito nesse sentido para levar o conhecimento não somente para as pessoas que vivem com essa patologia, mas também para os profissionais de saúde. Nós precisamos falar sobre a patologia, né? Muito interessante seu relato. A gente sabe que a policondrite pode vir com comorbidades. Você falou em Hashimoto, né? Ela se manifestou quando? Antes ou depois da policondrite? Foi antes. Foi antes. Que daí eu comecei a fazer os exames e daí você começa a fazer um rastreamento de tudo, né? Sim. Como eu sentia muita fadiga, né? O médico desconfiou que poderia ser tireoide. Sim. Aí, né? Fez os exames todos. A princípio, teria todos os hormônios dentro da normalidade, mas como eu tenho a autoimune, ele já deduziu que eu tenho também uma autoimune da tireoide. Sim. Então, desde lá, eu faço uso de hormônio sintético para poder seguir a vida normal, né? Sim. Você hoje se sente bem? Você está bem hoje? Sim, hoje eu me sinto bem. Em relação ao início da doença, outra vida. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso. Porque a gente sabe que com o tratamento, com acompanhamento médico regular adequado, é possível a gente conviver com a patologia com razoável qualidade de vida. Né? Desde que se tenha o diagnóstico o mais rápido possível. Né? Juliana, me diga aqui, por favor, o que você acha que precisa melhorar no Brasil em relação ao tratamento, ao conhecimento sobre a policondrite recidivante? Eu acho que falta mais divulgação, mais entendimento entre o pessoal da saúde, porque várias vezes eu cheguei aí num pronto-socorro, né? Por conta de estar trabalhando, às vezes você não está apta a trabalhar naquele momento. Você está com dor, uma dor... A gente sabe que é dor crônica, né? Porém, existem dias que essa dor se torna aguda. Tanto faz da policondrite ou do lúpus, né? Ela se torna aguda. Então, você procura um médico num pronto-socorro e eles não sabem o que fazer com você. Verdade. Eles simplesmente te dizem, você precisa procurar seu médico. Nós sabemos que nós precisamos procurar nosso médico, mas nem sempre a gente consegue, naquele momento de dor, ir até ele. Né? Como eu falei, eu sou atendida pelo SUS. E como muita gente sabe, no SUS a gente tem que esperar. Não é assim, eu tô com dor agora, vou correr lá na clínica e eles vão me atender. Nem sempre vai ser assim. Então, você vai acabar indo para um pronto-socorro e eles não sabem o que fazer com você. Eles só vão te dar um analgésico, alguma coisa, e te mandar para frente. Então, falta esse entendimento. Esse conhecimento sobre a patologia, que é muito rarefeito no Brasil, inclusive no meio médico, né? Sim. Eu já cheguei, ano passado, eu tive uma infecção urinária bem forte. E eu sou uma pessoa que não tem febre. E não sei explicar o porquê, eu posso estar com a infecção que seja, a doença que seja, eu não tenho febre. Sim. E eu fui para o pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, falei para a moça assim, moça, eu não tenho febre, eu tenho dor, tá assim, assado, e eu tenho lúpus. Expliquei para ela. Ah, tá bom. Ela me deu a fitinha verde, de pouco urgente. Quando eu cheguei para o médico em si, ele já se assustou. Sim. Porque no entendimento dele, eu deveria ter passado na frente por eu ter lúpus.
Sim. Porém, o pessoal da enfermagem não sabe dessa informação. E eu fiquei lá esperando mais de 2 horas para ser atendida. Então, são essas pequenas coisas que precisam ser mudadas. Pequenas, porque grandes muitas vezes, coisas, né? Pequenas, grandes coisas, não é? Isso. Porque muitas vezes, essa espera, essa demora de você ser atendido, em alguns casos, acaba sendo fatal. Algumas Com certeza. pessoas, né, estão com um quadro mais agravado, não está aparente porque é uma doença autoimune, uma doença interna, e eles acabam, né, não tendo tempo, porque o pessoal não sabe o que fazer com a gente. Não é só o lúpus, não é só a policondrite, são todas as doenças que são tidas como raras, elas não são tratadas como elas deveriam. Elas são, procura seu médico. O seu médico que tem que saber o que fazer contigo. E muitas vezes, no que se refere, por exemplo, a doenças autoimunes, muitas vezes a gente sabe que a pessoa está com um mal-estar que muitas vezes não é visível no seu corpo. A pessoa não vê, não está vermelho, não está inchado, mas a pessoa está sofrendo. Então, essa queixa da pessoa tem que ser valorizada, em especial se ela é portadora de uma doença autoimune, uma doença reumática, uma doença, inclusive, como a policondrite recidivante, não é? Então, várias vezes aconteceu comigo de eu aguentar até o quanto eu pude, né? Eu estar com dor há semanas e, tipo, não, ainda não preciso, ainda não preciso. Aí chegar ao ponto de não aguentar mais, tá com tanta dor que não tinha mais como aguentar, chegar aí no médico e o médico me dá, sei lá, 10 dias de atestado, né, para poder me recuperar. Sim. E o que eu mais ouvi assim, mas ela tava tão bem, ela não tava com cara de doente. Pois é. Como assim? Pois é. Mas doença não tem cara. É verdade. Isso que o pessoal tem que entender, que a doença ela não tem uma cara. Ela tá ali, só você não tá enxergando porque não é você que tá sentindo. É verdade. Nesse sentido, Juliana, me diga uma coisa, na sua opinião, como a família, os amigos, podem colaborar? E eu gostaria de saber se o grupo de apoio, ter encontrado um grupo de apoio como o Policondrite Amigos, com pessoas que vivem o mesmo que você, se isso tem ajudado. Sobre apoio, aconchego, acolhimento, compreensão. Essa é a parte mais importante para quem tem qualquer doença. Você se sentir apoiado, você se sentir acolhido, você ter aonde se apoiar, você ter aonde, não digo chorar as mágoas, mas você ter aonde contar o que está acontecendo, pedir uma opinião, né? Dizer assim, gente, eu estou sentindo dor em tal lugar. Alguém já sentiu? Sim. Vocês acham que pode ser relacionado? Né? Para você ter um apoio para você ir em frente. Sim. Porque muitas vezes, quando você não tem esse apoio, você não tem ninguém que tenha essa doença, você que não saiba o que você está sentindo, você é taxado como manhoso, como preguiçoso, né? Que, não, essa aí só faz de vítima. É só para chamar atenção. Sim. E muitas vezes não. Às vezes a pessoa está ali te pedindo socorro e você não sabe como agir. Sim. Então, assim, o apoio da família, o apoio do grupo é maravilhoso, porque você se sente acolhido. Você percebe que não está só. Isso, a ideia é essa mesmo, Juliana, a ideia é essa mesmo, que a gente não se sinta só, principalmente porque a gente está falando de uma patologia rara. E aí essa sensação de isolamento, ela realmente fica muito grande, principalmente quando você tem o diagnóstico, se depara com todas essas informações e encontrar pessoas que vivem o mesmo que você realmente ajuda muito, né? Eu gostaria, Juliana, que você me dissesse assim, que mensagem, o que você gostaria de falar para as pessoas que vivem com a policondrite recidivante no Brasil? Que mensagem você gostaria de deixar?
Olha, primeiramente eu acho que todo mundo tem que procurar um bom reumatologista, procurar um apoio médico, assim, não tá me atendendo bem, troca de médico, tenta pelo menos, né? E tenta não focar só nisso, porque a pior parte é você ficar só naquela situação, eu tenho isso e agora minha vida acabou. Não, a vida não acabou. Você tem que procurar uma outra forma de encarar a vida. Eu não consigo mais fazer minha faxina do jeito que eu fazia? Beleza, faz do jeito que dá. E assim a gente vai indo. Verdade. Porque se a gente ficar se apoiando nessa muleta que eu sou doente, a gente vai ficar ali e não vai mais andar, não vai mais para frente. Sim. Então, a gente tem que focar. Eu gosto de fazer um crochê, faz um crochê. Eu gosto de pintar, eu vou pintar. Porque a gente tem que procurar alguma coisa para distrair, né? E seguir a vida. Com certeza. Eu ia te perguntar o que você tem aprendido com a policondrite, mas pelo que eu vejo, você inclusive já nos respondeu. Tem aprendido lições valiosas, né, Juliana? Sim. Porque é isso mesmo que você falou. Se a gente não pode fazer a coisa de determinada maneira, a gente aprende a fazer de outra forma, vive um dia de cada vez, né? Vai aprendendo com o seu próprio corpo, procurando sempre um amparo médico, né? Constante, isso é muito importante, um acompanhamento médico regular. A gente tem que aprender a descansar também, né? A gente tem que aprender a descansar, porque a gente às vezes acha que é super-homem ou super-mulher, que tem que dar conta de tudo. Não, eu não posso parar. Não, a gente tem que parar, porque senão a gente não se recupera. Não adianta a gente querer carregar o mundo nas costas e daqui a pouco cair de cama porque você não aguenta mais. Então você tem que aprender a descansar também. Com certeza, Juliana. Muito bom ouvir seu relato, sua história. Continue contando conosco, com o Policondrite Amigos. Estamos com você. Ficamos muito honradas com a sua participação no grupo. Seu relato foi muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? E para nós é um prazer, né, ter você com a gente. Para os que estão nos ouvindo, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem, nos ajudem a continuar divulgando a policondrite recidivante, que é uma patologia rara, que precisa ser conhecida, divulgada, e uma mensagem que é uma mensagem do Policondrite Amigos, que eu acho que é muito importante, é que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo, ok? Seguimos juntos. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Um beijo.